E a gente vai dar início na aula com a fala da professora Simone, que vai trazer um pouquinho para vocês a respeito do tema. Bom dia, Si. Bom dia meninas. Eu vi aqui as meninas que entraram, sejam bem-vindas. Então, hoje nós vamos para a aula é o módulo 1, né, a aula número 2, e nós vamos começar repassando um pouquinho a aula, a aula que foi da semana passada, a aula número 1. Né? Esse módulo que nós estamos tratando agora é referente à leitura, né? Nós vamos falar um pouquinho da leitura na escola, e a leitura, porque que as avaliações, né, elas são pautadas na leitura. Como a Erika falou, hoje nós vamos falar, nós fizemos uma mudança no cronograma, e eu já vou explicar o porquê dessas alterações, tá bom? Vai ser por uma causa boa, vocês vão gostar da surpresa. Comentando, né? Nós, como esse curso, as pessoas como que eu posso dizer, que não conseguem assistir no horário, elas podem assistir a aula gravada e realizar as atividades para ter a certificação. Então, nesse momento, como eu não vou fazer nenhum compartilhamento agora, nós vamos fazer no finalzinho, eu vou pedir para vocês deixarem a câmera e o microfone desligado. Senão, quando tiver algum barulho, puxa o som. Então, se vocês puderem dar uma conferida, que eu acho que tem um microfone que tá ligado. Se tiver alguma coisa, podem levantar a mãozinha, se vocês quiserem falar em algum momento, né? Mas no final a gente vai sim fazer um compartilhamento. E a presença, vocês assistindo ao vivo é automática, né? Assistindo a gravação também a gente consegue puxar o relatório de quem teve acesso e assistiu e pelas atividades. Então, vamos iniciar, né? Um bom curso para todas nós, né? Nós, como eu sempre falo, desde quando nós fizemos conversas sobre avaliação, nós aprendemos com vocês também, através das trocas, através das atividades, quando vocês respondem no fórum, né? Nós lemos todas, acessamos, e é muito boa essa aprendizagem. Então, vou começar. Então, aqui, né, curso é estruturas avaliativas e manifestações nas práticas. Só um minutinho que de vez em quando entra alguém, aí eu tenho que fazer a liberação. E as manifestações nas práticas. Nosso acolhimento, né, eu recebi vocês, logo, a semana passada nós fizemos um compartilhamento, cada um falou um pouquinho de cada escola, não sei se todos estavam presentes a semana passada, mas no final nós vamos abrir e aí vocês podem falar, né, vamos abrir para ouvir vocês também. Nesse momento, eu gostaria de recordar um pouquinho sobre a aula passada, né, e fazer um pouquinho de um fechamento. No início da aula, nós focamos sobre a questão da leitura, esse aprendizado na escola, e a Lúcia, a professora Lúcia, ela falou um pouco por que as avaliações, elas são pautadas na proficiência leitora, né, na língua portuguesa e na educação matemática, né? Nós vamos ter um módulo que nós vamos falar da matemática, hoje nós estamos falando sobre a comunicação e expressão. Então, recordando, então nós falamos um pouquinho do trabalho do professor frente à questão da leitura. E aí eu queria, né, falar, trazer uma fala, né? Então, porque, olha, quando o sujeito, ele não percebe a relevância do ensino, da escrita, para as suas necessidades reais, muitas vezes ele fica o quê? Desanimado, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que acontece? Às vezes, na escola, a gente pode lembrar da nossa prática, né? De quando nós éramos aluno no ensino básico, né? Na educação fundamental. Muitas vezes a gente precisava escrever coisas que nem sempre o professor fazia leitura,
Ou então, às vezes, ele fazia leitura, ele corrigia e devolvia só com a questão de erros ortográficos, de gramática, que são importantes também, mas não tinha aquela devolutiva de uma discussão para a gente perceber qual era o nosso erro e avançar, né, nessa aprendizagem. Uma outra questão também que acontecia era a questão dos gêneros textuais, né? Então, muitas vezes, qual era a nossa maior escrita? Era a redação, né? Sempre, fala das suas férias, fala, né, de coisas assim, mas não se ampliava, né, os gêneros textuais trabalhados dentro da escola, não tinha uma ampliação nesse sentido, e não era discutido a importância desse gênero. Então, quando a gente fala, e eu quero retomar uma questão que eu falei a semana passada, porque nós estamos falando do enfoque na leitura. A leitura é uma coisa, a escrita é outra, mas elas andam juntas, elas estão ali no paralelo. Então, quando a gente fala em escrita de gênero textual, tem algo que a gente tem que guardar dentro, né, guardar para a gente, que é assim: quando eu vou escrever um gênero textual, eu vou aprender sobre aquele gênero. Mas, para eu ler um gênero textual, eu também preciso, o quê? Aprender sobre aquele gênero. Nós não lemos os gêneros textuais da mesma forma. Assim como eles são diferentes, a leitura também é diferente. Por exemplo, um exemplo. Quando nós lemos, você não lê uma piada da mesma forma que você lê um artigo científico, né? Então, a linguagem é diferente e a estrutura é diferente. Então, quando a gente fala desse trabalho frente à questão da leitura, né, o trabalho do professor em sala de aula, nós precisamos pensar assim, num trabalho de ensino-aprendizagem, que é um trabalho pautado no professor observar o que está acontecendo em relação ao ensino da leitura, e ele, então, sempre ter esse ciclo de, né, pensar como que está acontecendo esse ensino e pensar como que está acontecendo essa aprendizagem. E ensinar a ler, como eu falei, a gente não lê os textos da mesma forma como a gente lê os gêneros, a gente vai lendo de formas diferentes. O que muitas vezes a gente percebe nesse ensino, e é uma coisa muito assim, eu falo como professora também, é que se pensa muito, qual a finalidade desse gênero? Qual é o tema desse texto? Só que quando a gente fala, só que tem outras questões muito fortes, relevantes dentro do gênero textual. Por exemplo, muitas vezes o gênero textual fica o ensino na superestrutura do gênero. O que seria a superestrutura do gênero? Uma carta. Começa lá com a data, aí vem, né, de onde que é, né, tipo Guarulhos, a data, a tal pessoa, aí vem um assunto, e depois saudações finais, e o nome de quem? Do remetente, né? Então, essa é a superestrutura da carta. Tem a superestrutura do bilhete, de um conto, de uma piada. Então, né, o gênero, o texto científico, um artigo científico, tudo isso tem que a superestrutura. E muitas vezes o ensino fica congelado nessa questão. Porém, nós precisamos observar que, para além da superestrutura do gênero textual, que é muito importante, né, tem outras questões. Por exemplo, o suporte de onde esse gênero foi escrito, né, de onde ele circula, a circulação social desse gênero textual, o discurso que ele traz por trás daquela escrita, né? Então, todas essas questões são importantes e precisam ser ensinadas, né? Por mais que nós desejamos que os nossos alunos sejam alunos pesquisadores, mas tem muitas coisas que nós precisamos trazer essa informação para eles, e muitas coisas dentro dessa informação serão construídas junto com as crianças dentro dessa aprendizagem. Agora,
Então, esse seria a questão do, né, do professor em relação à questão da leitura. Como eu disse, escrever e ler são dois processos diferentes, mas que andam juntos. Quando nós falamos em escrever um gênero textual, a gente tem que precisamos saber também que existe uma leitura dentro desse gênero textual, certo? Que acontece. Segunda questão é, por que as avaliações são pautadas e elaboradas para o desenvolvimento da proficiência leitora? O que acontece? Eu até a semana passada eu mostrei, vou reiterar esse livrinho aqui da Magda Soares, que muitas de vocês sim devem conhecer, né, que é Letramento, um tema em 3 gêneros. A Magda Soares, ela faz um apanhado de quando vem esse nome de letramento para o Brasil, quando ele chega aqui no Brasil, né? Porque ele não era, é literace, né? A palavra original nem tinha, né, a tradução para letramento, e ela vai trazendo. Não foi a Magda Soares que trouxe, né? Na verdade, ele começa a aparecer em 1986, eu até fiz um panorama histórico aqui, quando eu estudei, que ela traz, né? Que foi com a Mary Cato. Acho que é assim que fala o nome dela, Mary Cato. Letramento no mundo da escrita, uma perspectiva psicolinguística. Foi a primeira vez que esse termo veio para o Brasil, 1986. Aí depois, 1988, veio novamente, 1995, e ele está aí, né, atravessando décadas, né, conosco. 2, por sinal, né? E, então, ele vem com, né, era literácia, é traduzida a palavra letramento, não tinha essa palavra dentro do vocabulário brasileiro, mas por que que vem uma outra palavra, né, e muitas vezes esse conceito ele é muito discutido, e ele, né, o que vem a ser a questão do letramento, e por que ele vem para dar suporte para a alfabetização, vamos dizer assim. A grosso modo, né, só para a gente poder entender, a alfabetização, hoje, com a questão da palavra letramento, seria o seguinte, a decodificação. Então, eu bato o olho aqui e eu leio assim, recordando. Bom, eu estou recordando, eu estou fazendo o quê? Eu estou alfabetizada porque eu consigo ler. Mas se eu ler essa palavra e não entender o que é, ele só o alfabetizado, né, só a alfabetização não vai me dar conta. Então eu vou lá buscar dentro do letramento o que é esse recordando, o seu significado e o sentido de tudo isso. Ah, eu estou recordando a aula anterior. Ok, então nós estamos falando de um processo de alfabetização e letramento. Então, o que aconteceu e a Magda Soares fala aqui? Houve um tempo que só estar alfabetizado, né, ser alfabetizado, dava conta. Por que dava conta? Né? A alfabetização dava conta da pessoa saber escrever o nome, preencher uma ficha, fazer uso social dos textos, né, ler um texto e entendê-lo, né, além das linhas, mas com o passar do tempo foram se percebendo que só a alfabetização não dava conta. Então, o que acontecia? A pessoa era alfabetizada, ela sabia fazer a leitura, mas muitas vezes ela não conseguia preencher uma ficha, não conseguia preencher um currículo, não conseguia escrever um bilhete, e aí é onde vem o quê? Só a alfabetização não dá conta, precisa letrar essas crianças. E quando a gente fala em letrar as crianças, nós vamos falar exatamente naquilo que eu falei anteriormente. Esse texto, em qual é o suporte desse texto, aonde ele circula, qual é o discurso que tem por trás, né? Então, são essas questões que vieram com a palavra letramento, é saber fazer uso social desses gêneros, tá? E aí a gente para pensar um pouquinho. Uma questão que eu queria trazer. Um deprime o outro, né? Não tem detrimento. Em qual sentido? Né? Não tem oposição. Qual que é melhor, alfabetizar ou letrar? Não dá para a gente entrar nessa discussão. O melhor é os dois. Por quê? Porque eu posso ter uma criança que está
alfabetizada, mas ela não está letrada. Por quê? Porque ela vai ler e ela não vai compreender o uso daquilo. Ou eu posso ter uma criança que está letrada. Em qual sentido? Oralmente, aquela criança dá conta de tudo, mas ela não está alfabetizada. Na alfabetização, ela não consegue fazer o quê? Ela só consegue, eu consigo discutir com ela, por quê? Porque ela assiste um vídeo, né, ela ouve, porque eu trago um tema dentro da sala de aula, porque eu faço uma leitura e ela consegue se posicionar. Mas ela, se ela tiver que fazer a leitura sozinha, ela não consegue. Então, falta alguma coisa. Falta o quê? A alfabetização. Então, não dá para dizer, esse é melhor, esse é pior. Não. Precisa acontecer o quê? Os dois. E os dois ocorrem simultaneamente, né? Então, eles vão acontecendo simultaneamente. E daqui a pouquinho nós vamos ver uma questão dos itens, né, da matriz, já vou entrar nesse assunto, né, que eu só estou repassando com vocês, e aí nós vamos perceber que isso acontece lá de quando a criança é bebezinha, né? Eu costumo brincar. A criança começa a alfabetizar e letrar quando ela está na barriga da mamãe. Não tem como fugir disso, gente. E aí, esse processo ele vai acontecendo muito cedo na vida das pessoas. E quando não acontece, infelizmente, a gente vê uma grande perda, né, na vida escolar dessa pessoa e na vida social dela também. E aí, para fechar um pouquinho, qual é o papel da escola no tocante à leitura? O papel da escola é exatamente esse, é mostrar para a criança que além da escola, né, além do que ela aprende ali na escola, o que é para além, o aprendizado da escola é para além dos muros da escola. Não dá para a gente pensar assim, como eu falei, na nossa época, na minha época, eu fazia redação, mas para que era aquela redação? Né? Por que eu escrevia? Né? Não dá para pensar, eu só escrevo para a professora ler e me corrigir, e eu nunca mais vou usar isso. Não, a gente não pode. Claro que as crianças muitas vezes vão escrever, a gente vai fazer a correção, vai ensinar elas, e muitas vezes aquele texto vai ficar livre, serviu para aquele momento, mas ela precisa entender que ela vai aprender a escrever e a ler, né, e vai realizar a leitura para além da escola, ela vai usar para a vida social dela, ela vai usar para a vida dela, né, e em todo momento nós usamos a leitura, né, nós estamos dentro de um mundo que é letrado, né, então, e que muitas vezes a escola, como eu falei, ela vai ensinar, né? Eu tô batendo nessa tecla porque é muito importante, né? Não é uma repetição que eu estou fazendo, né? É uma repetição porque é importante, né? Para a gente guardar isso. Muitas vezes ela vai usar gêneros textuais que a criança não vai usar. Mas por que também não ensinar a criança a fazer um relatório, né? Não ensinar a criança a fazer também uso daquela língua. Como eu disse, muitas coisas não vão ser lidas da mesma forma, e muitas coisas não vão ser escritas daquela mesma forma, e nem faladas. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, eu vou usar um tipo de linguagem, né, mais formal. Se eu estou no final de semana na minha casa, minha família está reunida, de repente nós fizemos um churrasco, eu vou estar mais informal, mais à vontade, a minha língua vai ser de outra forma, mas se eu for para uma outra região, não precisa ir muito longe. Minha sobrinha mora no interior de São Paulo. Quando eu vou para lá, você vê que tem um sotaque, tem uma outra forma de falar, tem uma outra cultura que está relacionada à nossa cultura, né? E nem é tão longe, é o que? 1h30, 2 horas daqui de Guarulhos. Então, a criança precisa perceber essas diferenças também. Tudo isso vai fazer parte do quê? Da leitura, né? Na construção da cultura e de como ela vai ter acesso a esses textos. Então, e o papel da escola é exatamente o quê? Mostrar essa variante para a criança e mostrar principalmente que ela não aprende a ler e escrever só para a escola. Não, ela aprende para a vida dela. Nós aprendemos a leitura para a nossa vida. Esse é um fator bem importante. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que eu queira falar. Não. E aí eu vou pedir para a Érica, olha, toda essa fala que nós ficamos aqui 20 minutos, foi só para recordar a aula passada e frisar. E aí,
quando a gente pensa, por que que as avaliações... Érica, volta só um minutinho, que eu acho que faltou uma coisinha, por favor, obrigada. Quando a gente pensa nas avaliações pautadas nessa proficiência leitora, o que que foi percebido? Que as crianças, elas liam, mas elas não estavam letradas. Então, a gente foi percebendo que o quê? Que a parte leitora das crianças, a parte de entendimento, estava aquém do que era necessário para a compreensão daquele texto. Então, por isso que as avaliações, elas são pautadas nessa proficiência leitora. Mais para frente, a gente vai perceber também que dentro disso tem níveis, né? A gente vai passando por níveis de desenvolvimento. O próprio Vygotsky falou isso, né? Que a gente tinha os níveis, até que chega lá na zona proximal e supera, que tem a estabilidade daquela aprendizagem. Então, tanto que eu li um texto, até foi uma tese que uma pessoa fez, eu não me recordo o nome dela, nem está aqui comigo agora, mas ela fez uma tese em relação às avaliações externas do estado onde ela mora, e ela trouxe uma seguinte citação, que é até do governo federal, né, do MEC, em relação às avaliações. Porque eles faziam as avaliações no 5º ano, né, que era, aí está terminando aquele ciclo para entrar, né, no 6º ano. Por que que começou as avaliações nos anos iniciais? Porque eles perceberam que quando chegava no 5º ano, as crianças, elas não estavam aptas em relação à leitura, a essa proficiência leitora. Então, eles começaram... E aí, já estava terminando o ciclo, não tinha muito assim como em relação às políticas públicas, né? Porque essas avaliações do MEC, Saeb, Saresp, em relação às políticas públicas. Então, foi aonde começou a ter as avaliações nos primeiros anos, aí 1º, 2º ano, né, até o 3º, que era o final da questão da alfabetização e do letramento, para que desse tempo de verificar o que estava acontecendo, de pegar esses resultados, olhar para esses resultados e poder ter estratégias para que houvesse um avanço de ensino-aprendizagem dessas crianças. Então, esse é o motivo dessas avaliações estarem pautadas na leitura. Como nós fizemos os exercícios a semana passada, nós percebemos o quê? Que muitas vezes a criança vai ter acesso aos textos e ela não vai conseguir fazer o quê? Não vai conseguir ler, porque ela não está com a alfabetização, ela não vai conseguir compreender, porque ela não está letrada, então tem todo... Ou então ela não vai ter o quê? Repertório para poder compreender o que está sendo proposto dentro daquele texto para elas. Então, é isso. Pode passar agora. Obrigada. E aí, dentro disso, nós vamos avançar um pouquinho hoje. Como eu falei, nós vamos ter uma alteração. Por quê? Porque essas aulas, elas iam acontecer em 2 momentos, né? Que seriam da matriz e da apresentação dos itens. Mas nós fizemos um convite para uma professora que ela trabalha com a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa, na perspectiva da avaliação, né? Tanto a avaliação de aprendizagem na escola, mas também ela tem esse acesso, né? Ela trabalha com as questões das avaliações externas, e ela é uma professora do programa de língua portuguesa lá da PUC, e nós fizemos o convite e ela aceitou. Então, ela vai estar conosco no dia 21 de setembro. O nome dela, tá no aqui, ó, é Lilian Passarelli. Né? Ela tem livros escritos sobre o ensino da língua portuguesa, correção de textos, né? Ela está aí há algum tempo caminhando, né, dentro dessa perspectiva. E ela aceitou, então ela vai estar conosco dia 21, e por conta disso nós fizemos uma alteraçãozinha no cronograma para poder ajustar, e ela está conosco e vai valer a pena, vocês vão gostar muito. Quem puder estar ao vivo, né, na gravação, né, vamos pedir para vocês participarem, depois, mas quem não puder, aí assiste em outro momento. E aí, só para poder falar, então, a semana que vem vai ser o uso da tecnologia na leitura. Então, nós vamos fazer essas alterações em relação ao cronograma para poder atender
a professora estar presente com vocês. E é legal também, porque é uma outra pessoa, um outro olhar, vocês vão poder tirar as dúvidas com ela, se vocês quiserem fazer pergunta, e fica bem à vontade. Ela é bem receptiva. Então, o objetivo hoje, nós vamos conceituar a matriz de referência e relacionar as aprendizagens com o QSN. Apresentar e refletir sobre a elaboração dos distratores nas alternativas dos itens. Essa segunda parte, a Érica que vai fazer com vocês, a professora Érica. E aí eu vou pedir para ela repassar um pouquinho. Aqui, nós temos um conceito sobre a matriz de referência. Um minutinho. Nossa matriz, ela está em construção. Né, ela não saiu ainda, não foi feita a publicação dela, né? Na verdade, ela está pronta, né? Mas ainda não foi feita a elaboração, perdão, a divulgação, né? Ela não foi ainda divulgada, tudo, mas ela já está pronta e por ela estar pronta, a gente não referenciou, porque não foi feito, né, a publicação. Mas esse trecho, ele está dentro da matriz que nós construímos, terminamos de construir agora, e aí depois nós vamos falar um pouquinho dela também, vocês vão ver uns pedacinhos dela. Mas diz assim, matriz de referência é um instrumento orientador na elaboração de itens para a construção de uma prova padronizada. A matriz comporta apenas as habilidades que podem ser medidas por testes padronizados que, geralmente, são compostos majoritariamente por itens de múltiplas escolhas. Bonamino, 2014. Sendo assim, ela contempla apenas um recorte de tudo que deve ser trabalhado em sala de aula. E aí, nessa frase aqui, nesse parágrafo, nós temos, né, porque é um parágrafo da matriz, um recorte, nós temos aí coisas que a gente poderia ficar discutindo o dia inteiro. Mas eu destaquei algumas questões. A primeira para a gente falar, que eu tirei, foi essa daqui, ó. Medidas por testes. Então, quando a gente fala em medidas, o que acontece? Dentro da matriz, vão entrar aprendizagens que elas podem ser o quê? Mensuráveis. Então, são aprendizagens que a gente vai ter o quê? Um parâmetro, né? Então, aquilo é o correto, aquela é a resposta, é o gabarito correto, e nós vamos colocar níveis para poder mensurar como que está aquela criança. Lógico que a gente sabe que a gente tem alguns recortes, algumas questões aí que, né, de um lado e do outro dentro desse meio, né, e eu vou entrar um pouquinho nessas questões. Então, são parâmetros mensuráveis dentro de um modelo que é pré-estabelecido na matriz. Isso é uma questão. Quando nós falamos em nessa avaliação, e a Érica ela vai ampliar isso que eu vou falar agora, mas guarde isso para vocês. O que acontece? A gente, nesse momento, a gente está falando dentro que comporta apenas as habilidades. E o que seriam essas habilidades, né? Esperação, que comporta apenas as habilidades, que são mensuráveis. O que seria essas habilidades? Veja, nós não falamos em aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem, ela não é possível ser mensurável, ela não é possível ser medida. O que nós conseguimos fazer de medição? Nós conseguimos fazer de medição, naquele momento, a competência para resolver determinada questão. Então, são competências. Habilidades. Habilidades é um conjunto que vai, né, um conjunto de habilidades vai, né, vai compor a competência. A competência seria o quê? Seria a estratégia, né, que o recurso, que o sujeito, que o aluno, que eu, que você, nós temos para resolver determinada situação. Isso é nossa competência. Então, diante de um item que o aluno faz a leitura, tem um enunciado ali, né, para ele, uma consigna, e ele vai procurar as respostas, ele está usando o quê? Ele está usando a competência para poder resolver
aquilo, né, aquela questão. E para resolver aquela questão, ele vai usar os recursos que ele conhece, que ele tem. E aí fica uma questão em relação ao QSN. Muitas vezes a gente ouve assim, não é assim, como que eu falo? Como que eu vou dizer? Não só aqui, né, da nossa rede, de outros lugares a gente escuta assim. Vem uma avaliação externa. Então, quando vocês recebem a avaliação da rede, na nossa rede, para vocês, escola, ela é uma avaliação externa, né? Porque ela vem de fora, né? Ou uma avaliação do governo, do 5º ano, tal, para os alunos, né, do SAEB. Eu recebi essa avaliação, mas não tem nada do que eu dei. Não foi isso que eu dei. Mas veja bem, vamos pensar nós aqui na rede. A nossa avaliação, a nossa matriz, ela foi elaborada em cima do QSN. E como que foi feita essa elaboração? O QSN é amplo. Por quê? Porque ele tem as aprendizagens para o ano, então tem toda a aprendizagem para o aluno ter acesso. No 1º ano, todas as aprendizagens no 2º, no 3º, no 4º e no 5º ano. Então, ele está lá, tem todas essas aprendizagens. E tem o quê? Uma aprendizagem que depende da outra. Essa aprendizagem ele aprende aqui, ele vai usar aqui, e assim sucessivamente, né? Um conjunto. Não, a gente não tem condições de elaborar uma prova com todas as aprendizagens que a criança precisava ter naquele ano. Então, o que é feito? Não só como nós, como rede, mas o governo também faz isso lá no MEC. É feito um recorte das atividades que julga-se o quê? As mais relevantes e que sejam mensuráveis para poder medir a competência daquela criança em relação àquela atividade, né? Em relação àquele item, àquela aprendizagem. Ok. E aí, o que muitas vezes nós escutamos? Mas a avaliação foi elaborada e nós não sabemos o que tem. Mas veja bem, se ela é um recorte do QSN e o QSN é o quê? É um suporte, ele é o quê? Quando você lê o QSN, lá está falando assim, que ele é o quê? Um referencial. O que é uma referência? O que te abre os caminhos. Então, assim, o QSN, ele é para ser usado dentro do ensino-aprendizagem. O planejamento deve ser feito em cima do QSN. Então, o recorte da prova não vai ter problema. O recorte daquelas aprendizagens não vão ter problema. Por quê? Porque a matriz, a avaliação foi elaborada em cima das aprendizagens do QSN. Então, não dá para nós olharmos e dizermos assim, são aprendizagens que nós não trabalhamos na escola. Por quê? Porque são aprendizagens do QSN. E aí, quando a gente fala de uma avaliação que vem do governo, é a mesma coisa. Por quê? Porque é uma avaliação pautada no quê? Nos documentos oficiais. Então, o QSN ele foi pautado na base. A avaliação que vem do governo é pautada nos documentos básicos do ensino-aprendizagem. Então, não dá para a gente distorcer isso e dizer que não são aprendizagens que não tem acesso. Não tem acesso à prova, caiu coisas que eu não dei, eu não sei. Então, não dá para nós falarmos isso, porque ela é toda embasada nos documentos oficiais. O que pode ser que nós podemos dizer é o seguinte, diante dessa competência, esse aluno ainda não avançou. Aí, tudo bem. E aí, vocês vão ver essa questão do avançar dentro das competências quando a Érica for falar dos distratores, que são os níveis de aprendizagens. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa daqui. Eu trouxe também um outro conceito, bem super parecido, sobre a questão da matriz, que diz assim, a matriz de especificação descreve o objeto da avaliação, né? Ela é o referencial das competências e das habilidades. No nosso caso, são as aprendizagens, organizadas em diferentes subcategorias,
como as dimensões de competência leitora ou os contextos do uso da matemática, que se espera que os estudantes desenvolvam. Então, são habilidades, né, competências para que eles venham se desenvolver. Então, a matriz traz esse recorte. Pode passar para mim, Érica, por favor? E aqui, nós trouxemos para vocês um recorte. Peraí. A gente entrando. Nós trouxemos para vocês um recorte da matriz, para vocês poderem entender como que ela é feita. Uma das questões que nós discutimos muito lá na elaboração da matriz, da nossa matriz, e também eu sei que é uma discussão que tem sido grande dentro das escolas, todo aquele que se preocupa em relação à aprendizagem, né, em relação à educação, tem discutido isso, que não aconteceu conosco quando nós aprendemos, né, a gente aprendia nas caixinhas, né, português é português, matemática é matemática, né, e hoje a gente vê que tem o quê? Uma questão de interdisciplinaridade, né, os eixos aí, eles vão conversando, e nós tentamos fazer exatamente isso, trazer os eixos e ir conversando com eles, né? E aí nós fizemos a matriz seca, que é aquela que tem as aprendizagens que vão ser separadas para poder elaborar os itens que vão cair nas avaliações, e nós trouxemos uma outra matriz que ela é mista. Por que ela é mista? Porque dentro daquela aprendizagem que está na matriz seca, no quadro seco, nós fomos olhando com outros eixos que conversam tudo dentro do QSN. Então, por exemplo, essa aprendizagem aqui, eu vou ler para o meu papel que está bem pequenininho, né? Aprendizagem na avaliação não avalia mais. Qual é a aprendizagem? É o I04. Então, é a aprendizagem AI04, que seria o quê? É do primeiro e do segundo ano, essa aprendizagem da matriz. Reconhecer a ordem alfabética. Então, o que essa criança tem que saber fazer? Reconhecer o alfabeto, né? Nomear as letras do alfabeto. Lembra que nós falamos, que eu falei isso, que é importante, né? Reconhecer o alfabeto é importante. Por quê? Porque muitas vezes a criança, ela não avança na alfabetização simplesmente porque ainda ela não percebeu que o que eu falo, eu posso escrever. Para eu escrever, eu vou usar letras que têm sons e vou fazer um conjunto dessas letras, né? Então, a letra é o quê? É a unidade menor que tem, mas ela tem um som e ela vai, o quê? Junto com outras letras, elas vão formando, né? Elas vão formando mesmo essa fonética que é para elaboração da palavra, através do grafema. Então, muitas vezes a criança ela não avança porque ela não percebeu essa estrutura da escrita, né? E isso, nós colocamos aqui que isso vem desde o quê? Como eu falei, desde a barriga da mamãe, né? Então, numa competência, né, num quadro de correspondência aqui das aprendizagens, nós pegamos uma do quê? Dos bebês, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Tá dentro da onde? Da escuta, fala, pensamento e imaginação. Qual que é a aprendizagem? Vivenciar a espontaneidade, a imaginação, a criação, a expressão, ampliando a função simbólica. Então, quando o professor, um exemplo, quando o professor conta histórias para as crianças, quando o professor brinca com uma parlenda com a criança, mas ele está ali, olha, aqui está escrito, aqui foi usado essas letras, né? Quando o professor traz, né, a lista, né, do nome das crianças, olha quantas crianças tem nessa sala que começa com a letra A, que começa com a letra A. Gente, isso é super importante. Por quê? Porque isso vai fazendo o quê? A criança já vai andando nesse alfabeto, ela já vai tendo o quê? Acesso. Quando ela perceber, né, quando o professor perceber, essa criança às vezes tá ali
caminhando para a alfabetização, assim, de uma forma na imaginação, de uma forma na função simbólica mesmo das crianças, mas ela precisa já começar a ter esse acesso. E aí, na aprendizagem, primeiro e segundo ano, apropriação do sistema de escrita, ó, educando em seu processo de comunicação e expressão. Né? Então, o que vai acontecer? Ó, reconhecer a ordem alfabética, educação infantil, tá ali usando as letrinhas, brincando com as letrinhas, o professor está fazendo a criança viver experiências espontâneas com aquelas letras. Quando a criança vai para o primeiro e segundo ano, ela vai se apropriando, ela vai entendendo essa formação dessa escrita, tá? Então, outra, vivenciar situações que envolvam letras e números. Isso é uma questão muito importante. Quantas vezes a gente pega crianças do segundo ano que elas não sabem diferenciar o que é a letra e o que são os números? Então, precisa ficar claro, as letras são o quê? Eu falo usando as letras, mas eu tenho condições de escrever essas letras. Conhecer e compreender o alfabeto como base para se apropriar do sistema da escrita. É isso. E aí a gente tem uma questão que nós fizemos assim. Lembra quando eu falei? Qual que é esse papel da escola? Que é exatamente esse. A gente traz o papel da escola de mostrar que a vida fora dos muros da escola. E que tudo aquilo que está lá na escola é para ela aprender e usar para a vida dela. E aí, dentro dessa perspectiva, nós fizemos o quê? Algumas justificativas daquela aprendizagem. E aqui está a argumentação. Porque é importante reconhecer a ordem alfabética. Vamos lá, vou ler para vocês. Se refere à habilidade de reconhecer o lugar de certa letra, organização de palavras, considerando a ordem alfabética. O desenvolvimento possibilita ao educando compreender a ordem alfabética para facilitar e agilizar a localização de palavras em listas, dicionários, títulos de livros e pesquisas. Então, ele vai tendo acesso e percebendo que ele vai reconhecer o alfabeto, que reconhecer o alfabeto, reconhecer aquela letrinha dentro de uma palavra, ele vai tendo acesso de como funciona a escrita. Então, nós tentamos fazer o quê? E mais do que isso, né? A criança passa lá em frente do supermercado lá do bairro, que tem aquela, né? Aquela placa com o título, ele vê, o S da Simone, da minha amiga Simone, é o S do supermercado, olha só. Então a criança vai vendo, né? Mas os dois começam com S, mas supermercado, né? Aí, sei lá, supermercado tem uns que é de repente ela vai ver que tem esse S que começa Simone, supermercado, mas tem uma palavra que o S está no meio, então ela vai ampliando esse conhecimento dela. Tudo isso brincando muitas vezes na educação infantil, e não é porque chega no ensino fundamental que também, né, a criança não pode continuar aí brincando com as letrinhas e o professor puxando essa aprendizagem deles, né? Lembrando que, como eu falei de princípio, pensamos num aluno pesquisador, mas também temos que saber que muitas vezes temos sim que informar, temos sim que trazer para a criança, porque nem sempre ela vai conseguir compreender isso sozinha, né? Então, muitas crianças vão pegar assim, né? Elas vão ter vão fazendo levantamento de hipóteses, e a hipótese delas vão desconstruindo e construindo, e elas vão seguindo. Mas tem crianças que muitas vezes é necessário, né, um ensino mais formal, mesmo no sentido de assim, ó, é assim esse sistema, né? Então é importante. Vou pedir para a Érica passar o próximo. Tá. Esse próximo diz respeito a uma aprendizagem que ela vai desde o primeiro ano também até o quinto. Nós trouxemos o exemplo do quinto ano, né? Terceiro, quarto e quinto. Eu não vou ler todo esse slide porque eu vou passar a falar para a Érica, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas ele é bem parecido com o anterior, né? Ele só muda a aprendizagem, para que a Érica possa falar sobre os distratores, o desempenho, tudo, e nós possamos também ter um tempinho de compartilhar com vocês, de conversar um pouquinho com vocês. Então, essa aprendizagem, ela é o A7, diz, reconhecer a finalidade dos diversos gêneros
e os suportes textuais, considerando a função social. Vocês veem que aqui dentro dessa aprendizagem nós temos 3 questões, ó. Reconhecer a finalidade dos diversos gêneros. Então, para que é, né? Para que eu tenho uma receita? Para que eu tenho um manual, né? Então, o que é esse gênero? O suporte, aonde esse gênero circula, né? Em que é no caderno, é no livro, né? É dentro de um site? Onde está esse gênero, né? E qual é a função social dele, né? O que ele vai fazer? Qual que é a função, né? Ele vai essa questão da função, ela está muito arraigada ao tipo, né? Ele vai me trazer o quê? Um conhecimento, eu vou me divertir com esse texto, né? Então, eu vou aprender a fazer alguma coisa. Qual é essa função social? E qual é lembre sempre, dentro dessa função social, qual é esse discurso? Qual é o discurso que vem por trás, né? Dentro desse gênero. E aí, dentro dessa questão também, eu queria dizer uma coisa, trazer um termo para vocês. A semana passada, peraí, me enrolei aqui, né? Que eu pensei mais rápido do que eu falei, peraí. Então, essa é a aprendizagem que está dentro do QSM, né? Dentro da matriz, perdão, que é reconhecer as finalidades diversas gêneros textuais, suportes considerando sua função social. Dentro dessa matriz, essa aprendizagem, ela está destrinchada dentro do QSM. Então, nós vamos ver ela na leitura, que está aqui em cima. Nós vamos ver ela dentro do letramento digital, né? Lembrando que letramento digital trabalha, sim, com os gêneros textuais, trabalha, sim, com a leitura, trabalha, sim, com a escrita. E cada dia mais surge mais gênero textual, porque toda vez que tem uma inovação, aparece, a gente não tem nem como computar o número de gêneros textuais que existem. Está dentro da compreensão e valorização da cultura escrita e dentro da oralidade, fala e escuta. Então, a gente vai vendo essa aprendizagem destrinchada dentro do QSN. Tem outras aprendizagens que nós saímos da comunicação e expressão, né? Que nós fomos lá dentro dos outros eixos que tem dentro do QSN. Esse mesmo nós somos, né, no letramento digital, mas tem outros também que falam sobre artes, né, sobre o educando e o mundo, então tá dentro também de outros eixos. Aí também tem a argumentação, né, o porquê é importante a criança aprender isso, acho que a gente falou bastante em cima disso, né, então depois aí a gente vai deixar disponível o PowerPoint para vocês, façam a leitura com calma, dêem uma olhadinha, e vocês vão poder entender que nada da matriz sai do QSN, tá tudo ali dentro. E aí, para encerrar, eu queria falar para vocês sobre um outro termo, né? A semana passada vocês leram um texto da Roxane, né? Que ela falava sobre a questão da alfabetização, do letramento, da proficiência leitora, né? Ela citou um pouco das questões dos índices de proficiência, como eles são apurados nas avaliações, né? E como está baixo essa questão, como eu falei para vocês. Mas ela tem um livro que ela traz um outro termo, que é o letramento crítico. E esse letramento crítico, ele vai para além do letramento. Por quê? Porque quando a gente fala em letramento, a gente fala assim, a criança leu e compreendeu. Ela compreendeu o que está escrito para ler. Só que quando fala em crítico, a gente fala assim, uma questão de posicionamento. Então, a criança, ela assistiu, não vou nem falar, vou falar que ela assistiu, tá? Ela assistiu um jornal, e aí trouxe uma reportagem dentro daquele jornal lá. O repórter falou algumas coisas. Ela compreendeu, ela está dentro do letramento, ok? Mas ela tem um posicionamento em relação àquilo. Às vezes, né, muitas vezes, principalmente o gênero jornalístico, ele tende o quê? A fazer com que nós tenhamos uma formação de opinião. Mas a opinião que eles querem que a gente forme é a opinião que eles estão trazendo para nós. Nem sempre aquela opinião é a correta. Muitas vezes eles querem o quê?
iludir a massa, né? Iludir nós que estamos ouvindo, né? Porque nós estamos ouvindo, nós somos considerados como a massa. Então, quando a gente fala em letramento crítico, é o nosso aluno poder entender aquilo, ouvir aquilo e saber o que? Discernir o que ele está ouvindo. Se realmente é algo que vai fazer o quê? Benfeitoria para ele e para as pessoas que estão ao redor dele, né? Então, saber diferenciar isso que está relacionado ao letramento crítico. Eu vou separar o livro depois e eu vou mostrar para vocês. Enquanto a Erika fala, eu vou separar esse livro para vocês poderem ouvir, para vocês poderem ver, se vocês tiverem interesse depois, né, adquirir e poder ler realmente em relação a esse termo do letramento crítico. Vou pedir para a Erika passar. E a Erika vai entrar agora na questão dos distratores, pedir para ela passar só para poder falar, né? Então, quando nós falamos da matriz, a gente fala de um recorte do QSN e não fala de um recorte em caixinhas, né? A gente vai ampliando essa aprendizagem dos alunos e a gente pensa dentro dessa questão dos distratores na competência, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? A competência, saber o quê? Articular, né? A aprendizagem que tem de habilidades para poder resolver determinada situação naquele momento, que é isso que é né, solicitado do aluno, né, medido do aluno dentro das avaliações externas e dentro da nossa avaliação também. Eu vou passar a fala agora para a Erika, né, vou fechar aqui meu microfone, meu áudio, né, e a câmera, e aí quando ela terminar de fazer a exposição, se tiverem alguma questão que vocês queiram perguntar para mim também, vou estar por aqui, tá bom, meninas? Bom restante de aula. Érica? Olá, meninas, tudo bem? Bem na hora que eu ia começar a falar, começou a bater aqui o vizinho. Mas vai dar certo. Vamos lá, então. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são os distratores, né? Então, como a Si trouxe lá, a gente precisa de uma matriz, assim, pensando no contexto de uma avaliação objetiva, né? No Avalia Mais, por exemplo, na Prova Brasil, em outras avaliações oficiais em que tenham alternativas de múltipla escolha, tá? Então, quando a gente fala desse contexto, dessa avaliação, como a Lúcia trouxe na aula anterior, como a Simone trouxe agora há pouco, nós temos sempre que seguir um norte, que vai ser a matriz de referência. Então, a partir da matriz de referência, nós elegemos quais são as aprendizagens ou os descritores que serão trabalhados, que serão verificados naquela avaliação, tá? Para poder construir essa avaliação, nós precisamos pensar nas questões. A elaboração de questões nós chamamos de item. Então, assim, a gente não chama de questão, a gente chama de item da avaliação, porque uma questão ela pode ser aberta, ela pode ser mais ampla do que o item que é mais específico. Então, para construir o item, a gente precisa elaborar um texto base, porque é o texto de referência. Esse texto pode ser uma imagem, pode ser uma informação, não precisa ser grande, não precisa ser aquela coisa enorme, embora o exemplo que eu vou trazer é um texto grande. E precisa ter uma comanda, um enunciado, tá? Essas questões a gente vai conversar mais profundamente no decorrer do curso. Hoje nós vamos focar nos distratores, que eles fazem parte das alternativas. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha uma avaliação e a gente fala assim, ai, olha, isso é pegadinha, né? O que é pegadinha? É uma coisa que a gente precisa refletir, né? A ideia de uma pegadinha é construir uma questão para que o aluno erre, não é para verificar o quanto ele sabe. Então, por isso, nenhuma das avaliações oficiais, ela traz uma pegadinha. Não tem pegadinha. A gente usa a alternativa correta e os distratores. E o que seriam esses distratores? São alternativas incorretas
que apresentam hipóteses plausíveis sobre uma determinada pergunta, para que o educando que ainda não domina a aprendizagem do item, verificar aonde que ele está, em qual momento da aprendizagem ele está. Então, essas alternativas equivocadas, que são os descritores, elas precisam apresentar hipóteses sobre a aprendizagem do educando, sobre em qual momento do processo de aprendizagem ele está, né? Então, assim, quando a gente pensa em distratores, a gente fala, nossa, então dava para elaborar vários, porque existem várias possibilidades. E existe mesmo, mas a gente precisa eleger 3 possibilidades de respostas que o nosso educando que ainda está no processo daria para determinado item, para a gente poder depois fazer as intervenções, tá? Então, todas as vezes que a gente pensa em elaborar um item de uma avaliação, nós pensamos em compreender em qual processo da aprendizagem o nosso educando está. E aí isso é importante porque, como você trouxe a correspondência da matriz, nós vimos lá, olha, tem uma aprendizagem, né? Essa aprendizagem, ela é para ser treinada? Não, ela não é para ser treinada. Ela é para ser trabalhada ao longo do ciclo, e às vezes ela começa a ser trabalhada lá na educação infantil, como nós também vimos hoje, né? Então, se o professor dá conta de promover as aprendizagens, no nosso caso, que estão sendo elencadas lá no QSN, muito provavelmente o nosso aluno vai ter aquela aprendizagem que está sendo avaliada, desenvolvida, tá? Porque ela depende de uma série de outras estruturas para estar sendo consolidada. E é justamente isso que nós verificamos lá nos distratores. Em qual momento da aprendizagem o nosso aluno está, para que a gente possa fazer ele avançar. E geralmente a gente sempre precisa resgatar aprendizagens anteriores, que deveriam ter sido trabalhadas em anos anteriores para que ele avance, tá? Então, a ideia das alternativas, quando a gente fala em alternativas, gente, não existe pegadinha, porque o objetivo da pegadinha é um, o objetivo dos distratores são outros, né? Então, assim, ai, mas olha, todo mundo errou. Se todo mundo errou, é porque existe um equívoco muito grande em determinado conceito. E aí a gente precisa refletir mais sobre ele, né? Se todos erraram, alguma coisa está acontecendo ali no processo e a gente precisa rever, discutir, estudar novamente para a gente conseguir alinhar, tá? E deixar e garantir que os direitos de aprendizagem dos nossos alunos sejam assegurados, tá bom? Então, deixa só passar o próximo slide. Nós trouxemos aqui um exemplo. Eu acho que o exemplo tá bem pequenininho, mas nós vamos fazer a leitura dele e, de qualquer forma, ele vai ficar disponível lá na plataforma para que vocês possam ver melhor, olhar melhor, tá bom? Então, tá lá, ó. Vamos ler o texto a seguir para responder a questão. Venenos que podem curar. As substâncias tóxicas produzidas por alguns animais são usadas para caçar presas, proteger contra predadores e para combater doenças também, as deles e as nossas. Diversas substâncias encontradas na natureza podem ser consideradas tóxicas para o ser humano, ou seja, podem causar algum tipo de mal ao nosso organismo. Toxinas produzidas por plantas e animais geralmente têm a função de defender esses seres contra predadores e outros inimigos naturais. Em alguns casos, essa defesa ocorre de forma passiva, quer dizer, a planta ou o animal precisam ser atacados para que a toxina entre em ação. E isso pode ser simplesmente por ter um gosto ruim, por causarem dor e outros prejuízos ao predador. Os anfíbios são um bom exemplo desse uso das toxinas. A pele desses animais produz diversas substâncias que os protegem, não apenas de predadores, mas também de bactérias e outros micro-organismos causadores de doença. E aí,
Esse era o texto base, certo? Aí vem o enunciado, a pergunta, né? As toxinas produzidas por plantas e animais geralmente têm a função de... Aí tá lá. Alternativa A. Defender contra predadores e outros inimigos naturais. Letra B. Causar algum tipo de mal ao nosso organismo e dos animais. Letra C. Simplesmente causar dor e outros prejuízos ao predador. D. Produzir diversas bactérias e outros micro-organismos. Vejam que as alternativas dessa questão, elas não são alternativas vazias, sem relação com o texto. Então, quando a gente olha lá, no texto fala de causar mal ao nosso organismo ou ao organismo de alguns animais, algum aluno pode entender que sim, dependendo de como ele fez a leitura do texto. Se foi uma leitura que ele não compreendeu corretamente, né? Pode simplesmente causar dor ou prejuízo ao predador, dependendo da compreensão de como o nosso aluno lê o texto, também. Então, vejam, as alternativas, elas precisam gerar algum tipo de reflexão a respeito da aprendizagem do educando. Então, não pode ser, assim, uma alternativa que não tenha relação nenhuma com o texto. Não pode. A gente precisa olhar para o texto, para o texto base, que podia ser uma imagem, podia ser uma tirinha, podia ser outra coisa, mas a gente precisa que as alternativas tenham relação com o texto base, tá? Para quê? Para a gente compreender o raciocínio do nosso educando. Quando a gente elabora os distratores, a gente precisa criar a justificativa da resposta. Essa justificativa é o professor pensando assim, ó, se o meu aluno marcar essa alternativa, é porque ele pensou isso, isso e isso. Se ele marcar essa, é porque ele talvez tenha pensado dessa forma. Se ele marcar C, ele pensou de outro jeito. Se ele marcar D, ele pensou de outro jeito. E é o que a gente vê aqui, né? Existe a grade de correção, que são as justificativas. Então, o aluno que marcou A é a alternativa correta. Ele responde mostrando que foi capaz de ler com autonomia, marcando que as toxinas produzidas por plantas e animais geralmente têm a função de defender contra predadores e outros inimigos naturais. O aluno que responde a B, olha lá a justificativa. Responde, mas mostra que não foi capaz de ler com autonomia, identificando que as toxinas produzidas por plantas e animais geralmente têm a função de causar algum tipo de mal ao nosso organismo e dos animais. E aí entra aquilo que a Si falou, né? De trabalhar a alfabetização e o letramento juntos, né? Então, assim, o que ocorre com esse aluno? Ele leu, não com autonomia necessária para poder compreender o texto, mas alguma coisa ele identificou, né? O que ele identificou? Será que foi uma informação que para ele foi explícita? Será que quando ele respondeu isso, ele utilizou algum conhecimento que ele trouxe? Ele fez relação com alguma coisa que ele já sabia? A gente pode entender que isso tenha acontecido lá na alternativa C, ó. Responde, mas mostra que não foi capaz de ler com autonomia, identificando que as toxinas produzidas por plantas e animais geralmente têm a função de simplesmente causar dor e outros prejuízos aos predadores, né? Quando a gente pensa em cobra, fala assim, nossa, a cobra me picou. E aí, se a gente conversar com os nossos alunos sobre isso, será que eles vão entender que é sempre um mecanismo de defesa ou não, né? E a letra D? Responde, mas mostra que não foi capaz de ler com autonomia, identificando que as toxinas produzidas por plantas e animais geralmente têm a função de produzir outras bactérias e micro-organismos. Então, vejam, todas as vezes, para cada uma desses descritores, dessas alternativas que foram equivocadas, a gente pode pensar que os nossos alunos, eles estão em um processo de aprendizagem, né? Eles estão num momento.
E é justamente nesses alunos que responderam às questões de forma equivocada, que responderam aos itens de forma equivocada, que a gente precisa fazer as intervenções pontuais, né? Por quê? Porque eles precisam de apoio para poder avançar nessas aprendizagens, porque alguma coisa ali no processo de aprendizagem dele ficou. E a gente precisa ajudar ele a refletir sobre isso. A gente pensa que discutindo os textos, refletindo sobre eles, a gente tem muita maior chance de fazer o nosso aluno avançar, né? Uma coisa importante a respeito dos itens é assim, quando a gente vai elaborar um item, a gente não pode pensar assim, o meu aluno não vai responder porque ele não está alfabetizado, ele não sabe ler nem escrever. Se nós formos pensar dessa forma, nós não fazemos item nenhum, porque a gente sempre vai estar nivelando por baixo, a gente sempre vai estar falando assim, mas ele não faz, mas ele não consegue, mas ele não dá conta, né? E aí a gente já deixa de fazer o processo avaliativo para entrar lá no julgamento. Nós estamos julgando a condição. A gente já está sentenciando esse aluno, né? Aliás, passa do julgamento, a gente já vai para a sentença, né? Então, isso é um equívoco que, infelizmente, ainda ocorre em muitos lugares. Então, a gente precisa dar oportunidade para os nossos alunos poderem realizar as atividades para que a gente consiga entender aonde eles estão. Esse item, ele foi proposto para as crianças do 3º ano, né? A primeira leitura era feita pelo professor e a segunda leitura era feita pelo educando, né? E foi, assim, uma avaliação feita no primeiro bimestre. Então, era um outro contexto. Cada situação é uma situação, né? Uma situação diferente. A partir, no caso desses aplicadores dessas provas especificamente, o aluno faz a prova no primeiro bimestre e é quando o professor ainda faz a leitura porque ele saiu do 2º ano. A partir do 2º bimestre, o professor já não faz mais, né? Então, são coisas que a gente precisa estar considerando, tá? Meninas, sobre descritores, é isso que a gente precisava estar esclarecendo, né? Porque nós ouvimos algumas vezes em reuniões, mesmo dentro da secretaria, reuniões com professores, com coordenadores, essa situação das pegadinhas nas avaliações. E era só para a gente esclarecer que pegadinha, de fato, não existe, justamente pela intencionalidade. E que quando a gente elabora um descritor, mesmo nas avaliações que estão indo para a rede, a avaliação do 5º ano, do 3º, do 4º, do 2º, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, todas aquelas alternativas, elas sempre vão ter uma justificativa. E é muito bacana a gente olhar para isso, para entender como os nossos alunos pensam, tá? Antes de abrir a palavra para vocês, deixa eu falar rapidinho sobre a atividade dessa semana. Não sei se a Cia vai querer falar a respeito dela, mas só para a gente passar antes de abrir, porque eu tô com receio de não... não, tenho que passar aqui um outro, olha só, tá vendo? Eu deixei o meu caderno na secretaria e aí eu acabei esquecendo. Olha que bacana esse exemplo. Eu gostaria de refletir agora com vocês e gostaria que vocês abrissem os microfones. Olha lá. Essa era uma questão do Mais Alfabetização, aquele programa que veio para as escolas em 2018 e 2019, que era uma proposta do governo federal, né? Então, eles tinham essa ideia de fazer uma avaliação para entender como que o aluno estava no início, no meio e no final do processo. A gente já conversou isso lá no outro curso, eles entendem a função da avaliação como o Bloom propõe, né? Então, precisava ter uma avaliação diagnóstica, ou uma avaliação formativa, que seria do processo, e uma somativa no final. Então, a proposta de avaliação do Mais Alfabetização, ela seguia a orientação de função
lá do Bloom, tá? E nós tivemos um amigo muito especial, Tiago, filho da Simone, que ajudou a gente a refletir sobre algumas dessas questões, né? Uma delas era essa, olha. Faça um X no quadradinho que mostra onde está escrito o nome do bicho desenhado abaixo. No caso, o desenho do animal é o nosso texto base, tá? E a comanda é o que está escrito em cima. Ai, Érica, mas o texto base não devia estar em cima? Às vezes não. Às vezes ele pode estar lá do ladinho, dependendo da formatação da prova, né? E ele marcou corretamente o leão. Por que vocês acham que ele marcou corretamente o leão? Gostaria de ouvi-las um pouquinho. Alguém? Gente, agora que vocês abrem o microfone para falar, por que vocês acham que ele marcou essa alternativa, a letra B? Bom dia. Provavelmente porque a imagem, né, que está ali na prova, leva ele a esta resposta. Legal, Roberta. Mais alguém? Só a Roberta? Bom dia. Bom dia. Então, eu acredito que pela terminação ali, o ão, eles gravam muito isso, né? Como as outras não oferecem essa possibilidade, talvez tenha sido o pensamento dessa criança, esse o pensamento dessa criança. O ão, né? O som, a sonoridade, a terminação. Olha que legal. Isso. Que bacana. Pensar assim, olha, a gente não tinha pensado por essa lógica. Olha que legal, né? Quando a gente consegue conversar sobre. Obrigada, Ana. Eu acho que a Marta... Era a Marta? Foi eu, sim. Oi, tudo bem? Tudo bem, Marta. Eu fechei o microfone porque o meu pensamento foi como o da colega que acabou de responder. O ão. O ão, com a imagem, né? O ão, leão, eu acho que ele foi por esse caminho. Que associa, né? Que associou, exatamente. E aí, gente, a Simone pediu para ele escrever, né? A Simone, que estava fazendo a sondagem com ele, pediu para ele responder e depois para ele justificar por que ele estava marcando aquela alternativa, né? E aí, ó, ele escreve, olha, porque eu reconheci por meio dessas características: barba, garras e rabicó. Viu? Olha o raciocínio dele. Então, a gente, ele não parou para associar só a escrita da palavra, igual a gente faz, porque nós fizemos esse mesmo processo que vocês trouxeram, né? Então, nós pensamos, olha, ele pode ter prestado atenção em leão, no som, na sonoridade, né? Em todas essas situações. Mas ele foi por outro caminho, o raciocínio dele foi outro, né? Ele reconheceu porque tinha barba, porque tinha garras e rabicó. E aí ele reconheceu que era um leão, e para ele estava muito simples. Então, vejam a importância de nós entendermos como o nosso aluno pensa, né? Quais são as características, como que ele constrói as coisas. Essas informações estavam visíveis? Estavam visíveis, mas olha até as palavras que ele usa, característica, né? A gente olha e fala assim, opa, mas uma criança pequena, será que ela sabe utilizar uma palavra assim, que é tão complexa? Dentro de contexto ela sabe, né? Então, olha quanta coisa o Tiago sabia já nessa época, quando ele fez, né? Então, a ideia de nós sempre pensarmos
na questão do distrator, na questão de como os nossos alunos vão estar avançando, como ele pensa, qual é a justificativa, por que ele respondeu aquela alternativa e não respondeu a outra, é muito importante para a gente conseguir fazer com que ele avance, tá bom? Bom, agora sim, eu vou falar para vocês que vai estar lá disponível na plataforma a atividade, tá? Então, o que vai ser a atividade dessa semana? A gente vai pedir para que vocês escolham uma aprendizagem lá do QSN, precisa ser do eixo Educando em seu processo de comunicação e expressão, porque é o assunto que nós estamos discutindo agora, tá? Referente à turma que você está trabalhando esse ano. Então, eu estou trabalhando com o segundo, vou ficar com o segundo ano. Eu estou trabalhando no terceiro, então vou escolher uma aprendizagem do terceiro. Eu sou coordenadora, então você pode escolher qualquer uma delas, tá bom? E se trabalhar com educação infantil, a gente pede para que você olhe para uma aprendizagem do primeiro ano, tá? E aí que você vá, olhe essa aprendizagem e busque no QSN outras 3 aprendizagens de outros eixos, não pode ser dentro do mesmo eixo de comunicação e expressão, tem que ser de outro eixo, e que converse com aquela que você escolheu, tá? Depois que você fizer isso, a gente pede para que você elabore um item, uma questão, do seu jeito, não precisa, nossa, mas está certo, está errado, a gente não vai olhar isso. A gente quer que vocês façam mesmo o exercício, né? Elabore um item que considere essa aprendizagem e que nas alternativas, especialmente, vocês escolham uma correta e 3 distratores com as suas justificativas, tá bom? Vai estar lá um documento no Word para que vocês baixem esse documento, respondam nele e depois anexe esse documento lá no fórum, tá bom? Então, vai ser bem tranquilo. Vou pedir só para vocês tomarem cuidado quando vocês salvam a extensão do documento. Se vocês salvarem numa extensão que é diferente de doc, que é do Word, por exemplo, a gente não consegue abrir. E aí fica bem difícil conseguir fazer as devolutivas. Tá bom? Então, se quer falar mais alguma coisa, posso abrir para as meninas? Sim, pode abrir para as meninas. Quero ouvi-las um pouquinho. Então, a gente agora gostaria de ouvir vocês. Vocês tiveram dúvidas? O que vocês acharam? Érica, eu achei interessante elas terem falado da questão do leão, né? Eu fiquei pensando como que o alfabetizar e o letrar andam juntos, né? Porque elas olharam para a palavra, né? O ão do leão e elas fizeram isso. Então, essa questão, né, ela está relacionada à alfabetização. E quando ele traz as características, é porque ele tem repertório, ele está alfabetizado, ele tem conhecimento social do que é um leão, né? Eu achei muito interessante essa observação delas. É verdade, a gente nem tinha, assim, o que é legal é que, assim, nosso olhar também, como a gente vai fazer a reflexão, é para a palavra, né? Uhum. E aí a gente acaba, quando a gente vai fazer algumas vezes a reflexão, a gente acaba deixando um pouquinho de lado esse olhar do letramento, do repertório, né? A gente fala, é importante isso, mas aí na hora de cobrar, a gente cobra do outro jeito. Verdade. Bem bacana. Uhum. Meninas, alguma... Pode falar. A falar. Natália colocou. Gostei muito, principalmente em relação à explicação dos distratores. Muito bom. Bacana. Aqui, só para reforçar, né? Essa questão dos distratores. Nossa, a coordenadora leva bastante para a gente em hora atividade e como é importante refletir sobre o que a criança estava pensando ao responder aquela determinada questão. E o quanto isso faz com que a gente aprenda mais, né, também. A gente aprende mais, porque, assim, de acordo com o que a criança mostrou que sabe ou não a respeito da questão, faz com que você reflita e leve
as informações para complementar essas, né, ou o erro, ou o pensamento, ou a justificativa dessa criança. Ou seja, a gente aprende muito pensando nos distratores. É verdade sim. Então, Verdade. Pode falar, sim. Não, eu ia falar assim, né, que só complementar uma fala da Natália, né, é um desafio diário alfabetizar, né, diariamente na perspectiva do letramento, mas muito gratificante em ver resultado com os alunos. Aí ela disse que ela não está conseguindo ligar o microfone. E em relação, a Analícia que falou anteriormente, né, quando você fala, e algo para a gente refletir bastante, né? Depois a Erika vai complementar, né? Que eu cortei ela, né? Que a gente, quando tá presencial, é uma coisa, né? Online. Mas quando a gente fala assim, a criança, por exemplo, se ele tivesse errado essa questão, ou se a gente fala dos nossos alunos quando vem um erro, a gente precisa aprender a lidar com o erro, mas não no sentido de algo ruim, né? Nós precisamos aprender a lidar com o erro, não só nós como seres humanos, mas nós como professores, ensinar os nossos alunos como algo que acontece, o erro acontece, e o erro, ele faz parte do aprendizado, né? O erro não é o fim, né? O erro é um caminho para se retornar e verificar o que precisa para prosseguir na aprendizagem, né? Então, acho bem bacana trazer essa questão do erro, né? Porque muitas vezes o que acontece? O erro, ele entra numa questão psicológica também, né? E aí o que acontece? A criança que está sempre lá, errando e não está conseguindo prosseguir, muitas vezes ela vai desanimar e ela vai desistir. Então a gente precisa aprender a olhar para o erro como uma característica positiva e levar isso para os nossos alunos também, para que eles vejam que o erro faz parte, mas que ele é um caminho para verificar o que precisa, o que está faltando ou o que tem que recomeçar, né? Eu só queria destacar isso. Então eu posso dar um exemplo da matemática? Tem que ser da matemática, gente, eu preciso. Olha, quando se traz essa história do erro, tem um conto, a gente acredita que seja verdade, né? Ou que pelo menos alguma coisa assim aconteceu com o Euclides de Alexandria, que é conhecido como o pai da geometria, né? Então, existiam alguns problemas clássicos da matemática, são 21, 22 problemas, e lá na época dele, ele decidiu que ele ia resolver um desses problemas. E aí passaram-se anos e anos e anos, e ele resolvendo o bendito do problema. Aí um dia, um dos alunos dele falou assim, mestre, nossa, mas já passaram 20 anos, o senhor continua tentando resolver esse problema? Aí ele olhou assim com bastante humildade, eu imagino, né? Eu gosto de pensar que ele pensou com bastante humildade. Ele falou assim, não, eu resolvi o problema, acho que no primeiro ano que eu estava tentando. Aí ele falou assim, mas por que então você já encontrou a resposta? Por que você continua tentando? Ele falou assim, não, porque eu quero descobrir quantas possibilidades de erro existem. E aí, olha só, ele encontrou uma possibilidade de acerto e 20 anos de possibilidade de erro para entender o raciocínio que as pessoas podiam ter para resolver equivocadamente, para resolver aquela questão. Então, olha que bacana, né? Quando se traz que o erro faz parte do aprendizado, a gente precisa conhecer esses caminhos para entender aonde que ele está no processo, né? É bem legal. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, que, né, a gente sempre, como eu falei, a gente ouve vocês e aprende com vocês. Espero que vocês estejam aprendendo. E eu só queria ressaltar, algumas pessoas entraram depois que eu falei, nós fizemos umas alteraçõezinhas no cronograma, porque no dia 21 nós vamos ter uma professora convidada, assim como nós fizemos no primeiro curso, né, nós vamos ter agora também, vai ser a professora Lilian Passarelli, ela é uma professora da PUC, ela trabalha com a questão
da comunicação e expressão, né, no ensino de línguas, né, da língua portuguesa, com foco na questão da avaliação, né? Então, ela vai ter bastante para contribuir conosco e que vocês possam estar pessoalmente, porque aproveitem para tirar dúvidas, quiserem, né, trazer alguma coisa, quiser perguntar, né, vai ser um espaço bem legal de aprendizagem, né? Eu estou ansiosa por esse dia. E a semana que vem nós vamos falar da questão da leitura na tecnologia, aí que está, né, um assunto que está aflorando aí muito, né, cada dia mais. E é isso, meninas, uma boa semana para vocês, obrigada, Analissa, né, eu gostei muito, obrigada por acrescentar mais ao nosso conhecimento, obrigada a vocês pela né, interação, e a semana que vem nós estaremos juntas novamente e para mais um tempo aí de aprendizagem, tá bom? Boa semana para vocês, não deixe de cumprir as atividades para que vocês possam também, né, ter a participação e ter o certificado, tá bom? Até, meninas!